Um projeto elétrico detalha todas as informações necessárias para a instalação elétrica de uma edificação. Ele é fundamental para garantir a segurança, eficiência e economia da instalação. No ArcStation Map, menu Elétrica, estão dispostos os comandos para o lançamento das instalações elétricas. Iniciamos o projeto configurando a tensão de distribuição da operadora de energia. Clique sobre o botão Disciplinas e selecione o item Configurar. Na aba Elétrica, especifique a tensão em volts fornecida pela operadora local para os circuitos fase-fase e fase-neutro. Configure também o nome que cada fase deve receber na geração do projeto, normalmente ABC ou RST, podendo variar conforme sua região. Pressione o botão OK para retornar ao projeto. Vamos iniciar o lançamento das instalações elétricas adicionando o medidor. No menu Elétrica, pressione o botão Caixas de distribuição. Em seguida, Abrir componentes de arquivo. Na coleção Quadros elétricos, selecione o componente Quadro de medição 1 unidade e pressione OK para confirmar. No menu, selecione Entrada bifásica ou o tipo necessário para o seu projeto. Mais adiante, você poderá selecionar o quadro e alterar o tipo de ligação através das propriedades do inspetor de objetos. Aproxime o cursor do mouse do muro ou parede onde pretende inserir o componente. Se for um desenho 2D importado, aproxime o cursor da linha que representa a parede. Quando a previsão mostrar a unidade na posição desejada, confirme clicando o botão do mouse. Para inserir o quadro de distribuição geral, clique novamente em Caixas de distribuição e, desta vez, selecione o componente Quadro de distribuição com 30 disjuntores. No menu, selecione Bifásico ou o tipo necessário para o seu projeto. Para facilitar o processo de inserção, você poderá alterar a visualização para o modo Em planta. Aproxime o cursor do mouse da parede onde pretende inserir o componente. Quando a previsão mostrar o quadro na posição desejada, confirme clicando o botão do mouse. Pressione o botão Luminárias. Abrir componentes de arquivo. Na coleção Luminárias elétricas, selecione o componente Luminária de teto e pressione OK para confirmar. No menu, selecione a potência da lâmpada a ser instalada. O inspetor de objetos passa a mostrar o quadro de origem e o circuito que serão utilizados para inserir a luminária. Se necessário alterar o quadro de origem do circuito, clique sobre o botão Origem e indique no projeto o quadro desejado. Especifique o circuito na caixa de seleção logo abaixo. Aproxime o cursor do mouse da posição onde pretende inserir a luminária. Quando a previsão mostrar o componente na posição desejada, confirme clicando o botão do mouse. As luminárias configuradas para o método de inserção Fixar no teto terão sua altura ajustada para o desnível do pavimento. Já as arandelas estão configuradas para o método Fixar em parede, com uma altura definida. Para inserir uma luminária centralizada em um ambiente retangular, você poderá utilizar o comando intermediário entre dois pontos, localizado na aba Desenho, menu Alinhar. Indique o primeiro ponto e, em seguida, o ponto do lado oposto em diagonal. Repita o processo para inserir todas as luminárias necessárias ao projeto. Conforme o projetista for lançando as luminárias, se a capacidade instalada do circuito for atingida, o sistema selecionará de forma automática um novo circuito. Clique sobre o botão Interruptores e depois Abrir componentes de arquivo. Na coleção de interruptores elétricos, selecione o componente Interruptor uma seção e pressione OK para confirmar. Indique no projeto qual a luminária o interruptor irá controlar. Aproxime o cursor da parede na posição onde pretende inserir o componente e, quando a previsão mostrar o interruptor na posição desejada, confirme clicando o botão do mouse. Para inserir o interruptor de duas seções, pressione o botão Interruptores e, em seguida, Abrir componentes de arquivo. Selecione o componente Interruptor de duas seções e pressione OK para confirmar. Indique no projeto a primeira das luminárias que o interruptor irá controlar.
Aproxime o cursor do mouse da parede na posição onde pretende inserir o componente e confirme clicando com o botão do mouse quando a previsão mostrar o interruptor na posição desejada. O interruptor deve ser inserido no projeto e receber um ID de identificação único. Selecione a segunda luminária que deve ser controlada. No inspetor de objetos, especifique na propriedade Interruptor o ID do interruptor adicionado e na propriedade Tecla, indique a seção B. Você poderá adicionar interruptores de 3 seções, sendo que para a última luminária deverá ajustar a seção C. Para inserir o interruptor paralelo, pressione o botão Interruptores e, em seguida, Abrir componentes de arquivo. Selecione o componente Interruptor paralelo e pressione OK para confirmar. No menu, selecione o tipo Fase. Indique no projeto a luminária que o interruptor deverá controlar. Aproxime o cursor do mouse da parede na posição onde pretende inserir o interruptor. E quando a previsão mostrar o componente na posição desejada, confirme clicando o botão do mouse. Agora, aproxime o cursor do mouse da parede na posição onde pretende inserir o segundo interruptor paralelo. Confirme clicando com o mouse quando a previsão mostrar na posição desejada. Para as luminárias da garagem, vamos adicionar um interruptor no teto acionado por sensor de presença. Utilizando mais uma vez o comando Interruptores, carregue para o projeto o componente Sensor de Presença. Indique a luminária que será controlada pelo sensor. Aproxime o cursor da posição onde pretende inserir o componente e confirme com o botão do mouse. Conclua a inserção de todos os interruptores necessários no projeto, lembrando que um único interruptor poderá controlar várias luminárias com a mesma tecla, sendo necessário apenas configurar nas propriedades da luminária o ID e tecla do interruptor. Vamos agora para o lançamento das tomadas. No menu Elétrica, clique sobre o comando Tomadas. Em seguida, Abrir componentes de arquivo. A biblioteca inclui tomadas bifásicas e monofásicas, nas alturas de inserção baixas, médias e altas, com potências e destinações variadas. Selecione o componente Tomada baixa 10 A com um duplo clique com o mouse e no menu indique a potência de 100 VA. As propriedades do inspetor de objetos passam a mostrar o quadro de origem e o circuito que serão utilizados para inserir a tomada. Aproxime o cursor do mouse da parede onde pretende inserir o componente e, quando a previsão mostrar a posição desejada, confirme clicando o botão do mouse. Repita o processo para inserir todas as tomadas necessárias no projeto, sempre atento à configuração de quadro de origem e circuito. No modo de modelo 3D, observe como aparecem as tomadas e interruptores. Depois de lançar e configurar todos os quadros, luminárias, interruptores e tomadas, poderemos iniciar o processo de lançamento das tubulações de ligação entre os pontos elétricos. No modo de visualização de perspectiva ortogonal, selecione uma luminária que será ligada ao quadro de distribuição. Marcações triangulares em laranja deverão indicar os pontos de conexão disponíveis para início das tubulações. Clique sobre o triângulo laranja mais próximo do quadro de distribuição. O lançamento será iniciado e o movimento do cursor travado na direção do vetor de saída. Se necessário, indique um ponto intermediário. Aproxime o cursor da parte superior do quadro de distribuição. Quando o assistente alinhar por objetos, indicar a captura das tubulações de saída do quadro, confirme clicando com o botão do mouse. O processo de lançamento será finalizado e a tubulação adicionada no projeto. O sistema poderá inserir automaticamente alguns pontos para ajustar as curvas da tubulação. O lançamento da tubulação entre duas luminárias de teto pode ser feito no modo em planta, já que não teremos mudanças de cota de nível. Selecione uma das luminárias e clique sobre o triângulo laranja na direção mais próxima da outra luminária que deseja conectar. O movimento do cursor será travado no vetor da direção de saída da tubulação. Caso necessário, indique pontos intermediários para realizar curvas. Aproxime o cursor da luminária de destino. Quando o assistente alinhar por objetos, indicar a captura da saída de tubulação desejada, confirme clicando com o botão do mouse.
Para criar a tubulação entre componentes na mesma parede, selecione o primeiro objeto e clique sobre o triângulo laranja mais próximo do ponto que deseja ligar. Aproxime o cursor do segundo objeto. Quando o assistente alinhar por objetos indicar a captura da saída de tubulação desejada, confirme clicando com o botão do mouse. Para criar uma tubulação elétrica sobre a laje, ligando a caixa de distribuição a uma tomada, siga os seguintes passos. Selecione a caixa de distribuição e clique sobre uma das marcações triangulares em laranja na parte superior do componente. Nas propriedades do inspetor de objetos, clique sobre o comando Subir ao teto. O movimento do cursor será travado na cota acima do teto. Caso necessário, indique pontos intermediários para realizar curvas na tubulação. Aproxime o cursor do componente que deseja ligar. Quando o assistente alinhar por objetos, indicar a captura da saída de tubulação desejada, confirme clicando com o botão do mouse. Vamos demonstrar agora como realizar a passagem de uma tubulação pelo solo, abaixo do piso, ligando o quadro de medição à caixa de distribuição. Selecione o quadro de medição de energia. Clique sobre a marcação triangular em laranja do lado direito na parte inferior do medidor. No inspetor de objetos, clique sobre o comando Abaixo do piso. O movimento do cursor ficará travado na cota abaixo do piso. Caso necessário, indique pontos intermediários para realizar curvas na tubulação. Aproxime o cursor do mouse da parte inferior do quadro de distribuição. Quando o assistente alinhar por objetos, indicar a captura da saída de tubulação desejada, confirme clicando com o botão do mouse. A indicação da tubulação é feita de maneira automática, inicialmente posicionada no centro da projeção em planta. No entanto, você poderá reposicionar para evitar a sobreposição com outros elementos do projeto. Selecione a tubulação. Clique sobre o triângulo na cor cinza que indica a posição da indicação. Especifique um ponto de destino. Se o ponto for próximo da tubulação, a indicação acompanhará o ângulo do segmento. Caso contrário, será criada uma linha de chamada. Para retornar a indicação ao modo inicial, selecione a tubulação e, nas propriedades do inspetor de objetos, marque a caixa com a opção Ajustar indicação. Depois de lançar todos os componentes e interligar tudo com tubulações, chegou a hora de calcular os disjuntores e passar a fiação necessária ao funcionamento da instalação elétrica. No menu, clique sobre o botão Atualizar elétrica. Esse comando, além de realizar os cálculos e passar a fiação, poderá informar ao usuário se há algum problema no lançamento da instalação. Nesse caso, o relatório com todos os possíveis erros será exibido na tela. Em nosso projeto do exemplo, não foi possível encontrar um disjuntor para o quadro de distribuição geral. Selecione a linha do erro com um duplo clique com o mouse. O componente que apresentou o erro será enquadrado na tela. Selecione o quadro de distribuição e, nas propriedades do inspetor de objetos, altere o tipo de bifásico para trifásico. A mesma alteração deverá ser realizada no componente medidor. Ao atualizar novamente a fiação do projeto, nenhum erro foi detectado. Podemos passar então para a geração dos desenhos necessários às pranchas do projeto. Clique sobre a aba Projeto para abrir o gerenciador de projeto. Com o botão direito do mouse, clique sobre a disciplina Elétrica e no menu, selecione o item Planta Elétrica. Indique 2 pontos para determinar o retângulo de abrangência da planta baixa. Alterne para o modo Pranchas do projeto e arraste o item Planta Elétrica para o projeto. A planta será gerada. Em seguida, indique um ponto para definir o local para inserção. Retorne ao modelo 3D e clique novamente sobre a disciplina Elétrica. No menu, selecione o item Diagrama Unifilar. Indique no projeto qual o quadro de distribuição será a origem do diagrama. Vamos selecionar o quadro de medição. No modo Pranchas do projeto, arraste o item Diagrama Unifilar para o projeto e, em seguida, indique um ponto para definir o local de inserção.
Da mesma forma, é possível gerar um quadro de balanceamento das fases da instalação, além de outros desenhos, como a prancha de pontos elétricos. Selecione o carimbo da prancha e, nas propriedades do inspetor de objetos, altere o componente de carimbo milímetro para carimbo elétrico, ou seu selo personalizado para essa disciplina. Já estão configuradas algumas tabelas com símbolos e quantidades prontas para serem usadas no projeto. Clique novamente sobre a disciplina elétrica e no menu selecione o item Tabela de tomadas. A tabela deverá aparecer na relação de tabelas. Selecione e arraste para a prancha. Repita o processo para criar e inserir no projeto as demais tabelas da disciplina elétrica. Além da tabela de tomadas, podemos encontrar tabelas para luminárias, interruptores, quadros, disjuntores, dispositivos DR, tubulações e fiações elétricas. Para concluir, você poderá exportar o projeto da disciplina para um arquivo IFC, que poderá ser utilizado para compatibilização com outros projetos de instalações. Com o botão direito do mouse, clique sobre a disciplina elétrica e, no menu, selecione o item Exportar IFC. Na janela Exportar disciplina para, selecione a pasta, especifique o nome para o arquivo e clique sobre o botão Salvar.